O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. Dois homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, mas, despertando, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e eles ficaram cheios de medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Estava a reparar num tópico que nunca tinha visto, que as leituras hoje falam muito de sono. O Abraão adormeceu, caiu num sono profundo. E os discípulos, os companheiros de Pedro e Pedro, estavam a cair de sono. E fiquei a pensar que pode ser uma justificação bíblica para adormecermos nas celebrações. Pode ser. Portanto, se vos der o sono, só estão a cumprir a palavra de Deus. Em sintonia, pelo menos. Então, nós estamos no segundo domingo do tempo da Quaresma, estamos a fazer um percurso, um itinerário, e este itinerário insere-se, como sabemos, neste ano jubilar. E o ano jubilar, há aqui um fio condutor que, dito de várias maneiras, tem o sentido comum. O ano jubilar propõe a cada um de nós que sejamos peregrinos da esperança. Esse é o tópico do ano jubilar. O Papa Francisco, na sua mensagem para a Quaresma, diz, de outro modo, o mesmo sentido, caminharmos juntos na esperança. Já não é apenas sermos peregrinos, mas percebermos lado a lado, uns com os outros, caminharmos juntos na esperança. E a esperança repete. A caminhada proposta pela nossa comunidade, a Comunidade das 11, lança-nos então aqui um desafio, se quisermos, caminhos de esperança. Quais são os caminhos da esperança? E a liturgia de hoje fala-nos de uma transfiguração, de um subir ao monte. Por isso, hoje, nós temos, na primeira semana tivemos ali areia, penso eu, a representar o deserto, e hoje temos terra e uma ideia de montanha a representar exatamente um monte. Então vamos, semana a semana, vamos construindo estes caminhos de esperança e estes lugares onde a esperança pode acontecer. Areia, monte. Nós percebemos a vida, é aí que a nossa vida tem que ganhar esperança, a vida concreta, nos vales, nos montes, nas areias, às vezes movediças, no terreno mais seguro, mas é aí que nós temos que ser peregrinos, caminharmos juntos na esperança. E o que é que significa a transfiguração? Bem, a transfiguração, se fôssemos ao dicionário básico, o que vamos encontrar é mudar de figura. Transformar aqui qualquer coisa na nossa figura. A figura, muitas vezes pensamos no rosto, se pensarmos em Levinas, na epifania do rosto, mas a figura somos nós, a totalidade de nós, então se quisermos. E a pergunta é: qual é a nossa figura? Às vezes dizemos uns aos outros: epá, fizeste má figura. Ou nós próprios, chegamos a casa, analisamos o dia: hoje estive mal, hoje acho que fiz má figura, naquela fotografia fiquei mal, na fotografia da vida, daquele acontecimento, naquela irritação. Nós temos sempre razão, mas o tom de voz às vezes não é o ajustado, ou às vezes não temos a razão toda, mas pronto. E é aí que nós sentimos que às vezes a figura não é ajustada, a figura que temos.
Mas às vezes a nossa má figura é também o nosso andarmos entristecidos, tristes. É verdade que andamos cansados, se calhar com ritmos intensos, também é verdade. Mas é por isso que serve a Eucaristia, a oração, a vida partilhada. É para nos irmos transfigurando. Porque se nós nos deixarmos levar pelo ritmo dos dias e dos acontecimentos, parece que é daqui para pior sempre. Hoje estamos cansados, amanhã vamos estar mais cansados. Hoje estamos tristes, amanhã ainda temos mais razões para estarmos mais tristes. E, portanto, isto parece uma entropia existencial, uma degradação progressiva, mas continuada. E não pode ser. Mesmo se as nossas forças não são as mesmas hoje do que eram ontem, isso não significa que nós hoje tenhamos um rosto mais entristecido, de maneira alguma. Então, como é que nós, na nossa vida, podemos melhorar o nosso rosto, a nossa figura? O que é que precisamos de pedir a Deus para também nós transfigurarmos? Para que os nossos olhos tenham brilho, para que a nossa cara tenha luz, para que a nossa vida tenha algum entusiasmo, pelo menos alguma força, e possa traduzir essa esperança que nós queremos celebrar neste tempo também. Um caminho, uma peregrinação, a Quaresma, é um caminho então até à Páscoa. Até à Páscoa. E o caminho, quando nós temos a meta na cabeça, ela já condiciona o modo como caminhamos. Se eu sei para onde é que caminho, se eu tenho um objetivo, se eu tenho aquele horizonte, eu também já me vou configurando a essa meta, a esse final de caminho. Então, às vezes, de facto, nós percebemos assim, cansados, com má figura, com fraca figura, e pedimos hoje então esta transfiguração. Precisamos de nos transfigurarmos individualmente, mas precisamos de transfigurar as nossas comunidades, precisamos transfigurar as nossas famílias. E porque pensem bem, vamos nos afastar assim do dia a dia e vamos nos colocar assim um bocadinho mais distantes. O governo não caiu só este ano, já há 100 anos caía muitas vezes. E se calhar há 200 havia outros problemas. E daqui a 100 anos, se calhar nem há governos. Será só a inteligência artificial a organizar-nos. Vai ser muito bom. Felizmente já não estarei cá para poder partilhar disso. Mas pronto. Mas a vida sempre teve essas dificuldades. A guerra de hoje, infelizmente, sempre vivemos num mundo com guerras. Aqui, noutro lugar, noutra circunstância, umas vezes mais próximas, umas vezes mais distantes. Mas nós pensávamos que isto ia sempre melhorar, houve uma espécie de ilusão com o progresso e com a evolução, e um bocadinho uma espécie de teoria das espécies aplicada à sociedade, que isto era sempre a melhorar e tudo. Pronto, e como dizia um grande humorista, a teoria das espécies estava certa até conhecer o meu vizinho do andar de baixo, porque se eu conhecia percebia claramente que a espécie não evolui, dizia ele, era uma piada. Ricardo Araújo Pereira. Então, a verdade é que nós, no concreto, dia a dia, percebemos que essa evolução teórica nem sempre ganha carne na vida. E às vezes os dias não se sucedem na evolução. É uns atropelos, umas quedas, levantamos como sociedade, como pessoas. Então, se nós vivermos só desse ritmo, nós nunca vamos conseguir viver com plenitude os nossos dias, porque esses ritmos sempre aconteceram. Podemos hoje, felizmente, por um lado, e mais dificilmente por outro, ter mais informação, o que é bom por um lado, mas também nos cansa mais, porque sabemos tudo em todo lugar, em todo momento. Já não é só o nosso vizinho que andou à pancada com o outro vizinho, nós já sabemos que num outro lado do mundo alguém andou à pancada com alguém que morreu ou que não morreram. Portanto, isto tudo nós passamos a ter todos, entre aspas, essa informação. E a pergunta é como é que nós podemos viver esperança no meio desta realidade, que é igual hoje, contornos diferentes, claro, que foi igual no passado, contornos diferentes, mais dolorosos nos aspectos, menos dolorosos noutro, e há de ser igual daqui a 100 anos, de uma forma diferente, não imaginamos, mas há de ser igual. E a pergunta é preciso viver o tempo que nos é dado, a montanha que nos dão para viver, a areia que temos debaixo dos pés, o chão que nos é dado, é o que temos que habitar. E a pergunta é como é que se transfigura o nosso rosto nesta realidade. Pensámos, no tempo de Jesus era fácil. Naquele tempo também ele me transfigurava. Não sei se era assim tão fácil. Ele estava numa zona ocupada pelos romanos. Estavam a passar uma crise económica, tinha havido desvalorização da moeda. Estavam desempregados, havia um desemprego altíssimo à época, dentro da lógica. Então eu não sei se era assim uma época assim tão dourada como nós podemos imaginar.
Havia muita guerra, muita confusão, morria-se por muito e pouco. Então, se calhar, há qualquer coisa que é maior do que a realidade em que nos inserimos e o contexto, que é determinante, mas que não esgota as nossas opções. E nós temos de ser, eu não digo mais fortes, mas temos de ser capazes de ser peregrinos da esperança no meio dessa realidade que habitamos. Pronto, é esse o desafio da transfiguração. Então Jesus, por tudo isto, sobe a um monte. Precisa de mudar o tom do seu rosto, a cor dos seus olhos. E precisa de revelar isso também ao mundo. O monte conhecido era o Monte Tabor, era a tradição. Então Jesus sobe ao Monte Tabor e nesse monte é que ele se vai transfigurar. No cimo da montanha, não é preciso ser escuteio para saber isso, no cimo da montanha é onde nós vemos os primeiros raios do sol e também, se correr bem, é onde nós vemos os últimos raios de sol. Portanto, é o lugar com mais luz. Então a pergunta é: quais são as nossas montanhas? Quais são os lugares com mais luz ao qual eu tenho que subir, que eu tenho que percorrer? Dentro de mim, claro, também, porque também há luz cá dentro e escuridão. Portanto, o que é que eu tenho que ir à procura da luz que nos habita? Mas na sociedade, na comunidade cristã, enfim, há lugares de luz. Então, se calhar, preciso, por um lado, identificar minimamente e, por outro lado, recorrer a esses lugares de luz. É fácil subir à montanha? Não consta. Não consta que subir à montanha seja fácil. Eu já fui ao Monte Tabor e não custou muito. Fui de táxi. Mas quem tem que subir aquilo tudo, não é fácil. Portanto, não é fácil. Fazer por nós próprios, sem ir à boleia ou sair com estas ajudas externas, não é fácil. Fazer o caminho não é fácil. Então, subir ao monte. E é nesse monte que nós queremos, então, fazer a experiência da transfiguração. Diz o texto que Jesus, enquanto rezava, o seu rosto e as suas vestes ficaram refulgentes. O rosto alterou-se, ganhou outra cor, ficou iluminado. Encheu-se de céu e de glória. São palavras diferentes para dizer o mesmo, uma luz maior que é Deus. Nós às vezes nas fotografias, naqueles dias tão escuros, até dizemos: hoje não é um dia bom para tirar fotografias, está muito escuro, não ficamos bem no Insta, claro, quem é que gosta de ficar com pouca luz no Insta. Depois pomos uns filtros e aquilo melhor, mas a questão é preciso uma luz exterior para iluminar o nosso rosto. Nós não podemos ser a luz, não podemos ser a fonte da nossa própria transfiguração. Não somos, temos alguma energia, mas ela ganha força, ela é explotada a partir exatamente do outro, da relação com os outros, a partir da relação com Deus. E, portanto, o outro é que vai acender em mim, reacender em mim essa esperança, essa luz que cá está dentro. E por isso nós pedimos essa graça também. Jesus não foi para o cimo da montanha sozinho. Ele levou 3 amigos. Não sei se os amigos tinham bebido alguma coisa, que os amigos até viram mais 2 pessoas, que era impossível ver, porque eles já tinham morrido há muito tempo. O Moisés e o Elias não tinham hipótese nenhuma de lá estar. Mas, como é óbvio, e hoje estamos na liturgia da palavra, foram buscar as referências do Antigo Testamento, da lei e dos profetas. E, portanto, era toda a história que estava ali concentrada naquela transfiguração. Nós, para nos transfigurarmos, não perdemos a nossa história, a nossa identidade, a nossa família, as nossas raízes. Não, é agarrar toda a nossa história, com grandezas e fragilidades, e pedir luz nessa história. Não é só nos lugares bons ou nos momentos bons. Então diz o Pedro a certa altura: como é bom estarmos aqui. Bom, a palavra que está a grega é kalos. Kalos também se pode dizer bonito. Isto agora demoraria muito tempo a explicar, mas há uma imagem muito básica. Quando as crianças, não sei se ainda dizem isso, faziam alguma asneira, o que é que as pessoas diziam? Não faças isso que é feio. Ora, se fosse uma questão ética, devíamos dizer: não faças isso que é mau, ou que não te faz bem. Portanto, o não fazer bem é feio e o fazer bem é bonito. E, portanto, como é bom estarmos aqui, é uma beleza associada a uma ética, se quisermos. É uma estética associada a uma ética. Quando fazemos, quando é bom, também é belo. Quando é bom, também é belo. E, portanto, não deixem de dizer às crianças isso, mas também podem dizer quando fazes o bem: olha, é muito bonito o teu gesto, foi muito bonito. Bom, então, há qualquer coisa de beleza quando nós transmitimos essa luz, quando nós temos esses gestos. E qual é, então, o estar aqui? Qual é o estar aqui? É naquela montanha? Sim e não.
é estar com Jesus. O estar aqui é estar em relação com Jesus, naquele lugar. Estar aqui pode ser a Eucaristia, claro que sim. E, portanto, eu diria, como é bom estarmos aqui, bom e belo, estarmos aqui hoje. Belo é mais do meu lado quando vos vejo, e, portanto, é mais fácil por isso. Mas como é bom e belo estarmos aqui, a celebrar a Eucaristia com Jesus, mas também como é bom e belo estarmos aqui uns com os outros, nessa comunidade. E, portanto, a beleza está em vivermos com Jesus, mas também está em termos capacidade de criar comunidades, relações. Eu diria que o bom estarmos aqui pode ser a Eucaristia e a oração, e é seguramente, e às vezes é preciso uma montanha grande, é uma montanha grande difícil de escalar, mas também é o gesto e a atitude do amor e da relação uns com os outros. Quando eu faço o bem a alguém, eu poderia dizer como é bom estar aqui. Como é bom estar aqui nesta capacidade de doação e de entrega e de serviço. E, portanto, eu diria que o lugar pode ser a Eucaristia e o serviço, pode ser a oração e o amor, a capacidade de amarmos os outros que estão ao nosso lado. Termino. Então, o tempo de Advento, da Quaresma, chama-nos a atenção para este itinerário da esperança, e o que nós pedimos que esta transfiguração seja de facto um caminho para todos nós, para as nossas comunidades, e também sentimos que Pedro, Tiago e João hoje nos convidam a nós, eles que eram os amigos de Jesus, fizeram-lhe companhia, convidam-nos a nós como companheiros para subirmos com eles a esta montanha, para celebrarmos a densidade do encontro com o Senhor e a densidade do encontro com os outros. E tenho a certeza, quando fazemos isso, o nosso rosto transfigura-se.